Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos no 13º domingo do tempo comum do ano B. E hoje vamos ficar com o Evangelho de Marcos, capítulo 5, nos seus versículos de 21 a 24 e de 35b a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu." "Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. É um evangelho rico em detalhes e eu não vou conseguir trabalhar, claro, todos os detalhes desse evangelho. Então eu vou ficar apenas com o episódio da hemorroíça. Quem sabe daqui 3 anos nós falamos sobre a filha de Jairo. Para nós entendermos que essa mulher era uma mulher impura por causa do fluxo de sangue, uma mulher que há 12 anos sofria da impureza e da esterilidade, porque se ela tinha hemorragias, fluxos de sangue, significa que ela também era estéril, há 12 anos sem poder perpetuar a sua própria vida através de filhos e mais. O Evangelho não fala se ela era casada ou não, mas 12 anos de esterilidade, 12 anos de impureza, 12 anos sem poder estar com as pessoas, sem exercer a sua própria vocação de mulher, porque tinha fluxo de sangue. A palavra de Deus diz que aquela que tem fluxo de sangue está impura enquanto ela tiver esse fluxo de sangue. Então, é uma mulher que não poderia estar nem no meio dessa multidão, por isso ela vem por trás de Jesus, para que ninguém a veja, enfim. E essa mulher toca a roupa de Jesus. Na verdade, ela toca as franjas da roupa de Jesus, ela toca as franjas do manto de Jesus. E que franjas são essas? Se nós pegarmos Números, capítulo 15, nos seus versículos de 37 a 41, a palavra de Deus nos fala dessas franjas. Olha, o Senhor disse a Moisés: "Fala aos israelitas e dize-lhes que por todas as gerações façam franjas nas bordas das vestes, e nas franjas da borda atém um cordão de púrpura violeta, fazendo parte da franja.
Isso para que, vendo-o, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não corrais atrás dos desejos de vosso coração e dos vossos olhos, que vos levam à infidelidade. Então nós vemos aqui que essas faixas deveriam nos lembrar da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, para que nós não nos deixássemos nos guiar nem pelos nossos olhos e nem pelo nosso coração, que nos levam à infidelidade. Assim, lembrando-vos dos meus mandamentos e pondo-os em prática, sereis consagrados para o vosso Deus. Sereis separados, colocados à parte para o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos libertou do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós já vemos aqui essas franjas que representam, que nos faz lembrar os mandamentos, que nos faz lembrar a palavra de Deus, para que nós não pequemos. Interessante que, se nós formos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 36, nós vamos ver o seguinte. Mateus, capítulo 14, versículo 36, diz assim: Então levaram a ele, a Jesus, todos os doentes, suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja do seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Então nós vemos que essa mulher também, ela tocou a franja do manto de Jesus, da mesma forma que todos que tocavam ficaram curados, ela também ficou curada. Marcos 6 vai dizer assim para nós, Marcos capítulo 6, versículo 56 diz assim, Marcos 6, 56 diz assim, E em toda parte onde chegava, falando de Jesus, povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudessem ao menos tocar a franja do seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados, confirmando a passagem de Mateus 14, 36. Agora essas franjas, se nós lermos Números, onde fala das franjas, porque a hemorroíça tocou na franja do manto de Jesus, essa palavrinha franja no hebraico se diz tzitzit, tzitzit, uma única palavra, tzitzit, tzitzit. E por que essa palavra é importante que eu trouxe para você, tzitzit, tzitzit, que é a franja do manto de Jesus? Porque as palavras no hebraico, na cultura bíblica, todas elas têm uma simbologia numérica. Cada letra no hebraico corresponde a uma numeração. E a palavra tzitzit, tzitzit, que são essas franjas, ela traz a numeração, ela traz o número correspondente às letras, o número 600. Então ela representa o número 600. E o interessante é que essas franjas, já vou explicar para você por que eu quis falar da numeração. Porque essa franja, ela não era uma franja qualquer. É uma franja que nos faz lembrar os mandamentos. Então essa franja, segundo a palavra de Deus, ela deveria ser feita de uma tal maneira. Como que era a franja? Era uma franja com 8 fios. E esses 8, por que 8 fios? Porque os 8 fios para os judeus, para a palavra de Deus, e a própria Torá traz isso como explicação. Então era uma franja com 8 fios, cada fio representa um órgão do nosso corpo que estimula o homem a pecar. Então uma franja com 8 fios que estimula, por exemplo, eu vou pegar a faixa aqui do meu hábito, como se fosse uma franja dessa que você está vendo, ó. Uma franja dessa como se tivesse 8 fios, e um deles com uma cor diferente. Então, 8 fios que representam os 8 órgãos do nosso corpo que nos estimulam ao pecado. E esses 8 órgãos, para a cultura bíblica, para os judeus, são ouvidos, olhos, boca, nariz, mãos, os pés, os genitais e também o coração. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, ao olhar para a franja, para que não corrais atrás dos desejos do vosso coração e dos vossos olhos, para que nós não nos deixemos guiar por tudo aquilo que pode nos corromper e nos levar ao pecado. Então, uma pequena franja de 8 fios, e ao mesmo tempo essa franja tinha 5 nós. Então, um nó, 2, 3, 4, 5 nós.
Esses 5 nós representam os 5 livros da Torá. A Torá que tem 5 livros, o Pentateuco. Ou seja, 5 órgãos do corpo humano propenso ao pecado, envolvidos pela palavra de Deus, envolvido pelos 5 livros da palavra de Deus. Então, o que nos faz parar de pecar, o que nos impede de pecar, é se nós formos envolvidos da palavra de Deus. Não é isso que o anjo disse para Maria quando no dia do anúncio? Tu serás a sombra do Altíssimo, o Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então, quando estamos envolvidos da sombra do Altíssimo, aqui no caso, envolvidos da palavra de Deus, envolvidos da Torá, envolvidos daquilo que é o próprio Deus, porque Jesus se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, envolvidos da palavra de Deus, nós somos ordenados para o amor e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que nos estimula ao pecado é envolvido pela graça de Deus. Nós somos impedidos de cair, no bom sentido, impedidos, ou seja, nós somos alcançados pela graça que pode trabalhar ao nosso favor para que nós não caiamos no pecado. Aí sim, nós vemos o Tzitzit, que é o nome da franja, corresponde ao número 600, nós temos 600 mais 8 fios, 608. Mais 5 nós, que representam os 5 livros da palavra, 613. 613 é o número dos mandamentos para os judeus. Os judeus aqui na Sagrada Escritura têm, e no Novo Testamento, 613 mandamentos. Então, ou seja, essa franja nos faz lembrar dos 613 mandamentos, que são 365 correspondendo aos dias do ano e 248 que correspondem aos órgãos do corpo, como os judeus acreditavam, ou seja, cada dia do ano, para tudo aquilo que somos, que envolve todo o nosso ser, nós devemos estar na palavra de Deus, no mandamento de Deus. Então, nós vemos aqui essa franja que nos faz lembrar dos mandamentos e nos faz desejar sermos envolvidos da palavra de Deus, que nos impede de cair no pecado e nos impede de cair na esterilidade e na impureza, como essa mulher hemorroíça estava, envolvida de impureza e de esterilidade. Nada na sua vida era fecunda. Então, se nós não estivermos envolvidos da palavra de Deus, nada na nossa vida terá fecundidade. Cairemos na impureza e na esterilidade como essa mulher. E mais, como eu dizia, existe ainda um fio azul. Não é isso que diz a palavra aqui? Esse fio azul, ele era pintado com sangue de um peixe. Esse peixe no hebraico é chamado de halazon. Esse halazon é a cor. Por que é esse fio? Ele era pintado com a tinta, com o sangue desse peixe. Porque era uma tinta, esse sangue fazia com que esse fio ficasse azul. E o azul, aqui na Sagrada Escritura, e a Torá explica isso, o Talmud vai falar sobre isso, que esse fio azul que fala aqui em Números 15, e que também tinha na franja de todos os homens da Sagrada Escritura, ele é da cor do mar e do céu. O mar por quê? Para os judeus, o mar é onde Deus fez milagres para o povo de Israel. Ou seja, é o mar que se abriu, o grande milagre que Deus fez, inaugurou um tempo novo e introduziu esse povo na terra prometida. E o céu, onde se encontra o trono do Eterno. Isso o Talmud vai falar. Então, que esse fio azul representa o mar e o céu, os milagres de Deus e, ao mesmo tempo, o trono de Deus. E o que essa mulher tocou, essa hemorroíça? Ela tocou na franja, essa franja que representa a palavra de Deus, os mandamentos, ela tocou na franja que é a própria palavra de Deus, que era o próprio Jesus. Ela, ao tocar na franja, ela toca em Jesus, ela toca nele, que é o próprio céu no meio de nós. Ela toca o céu e é, ao mesmo tempo, introduzida diante do trono de Deus, introduzida num tempo novo. Para ela, o mar se abre, ela pode passar, porque Jesus inaugura para ela um tempo novo, não mais com o sangue de um peixe, mas com seu próprio sangue, inaugura para ela um tempo novo. O sangue dela que vertia é estancado e essa mulher agora saiu da impureza e da esterilidade
ela não é mais infértil, ela se torna uma terra fértil, não mais uma terra estéril. Jesus devolve para ela a sua vocação de mulher, de trazer em si a própria vida, não só a física, mas também a própria vida de Deus. Ela toca aquele que é o próprio céu. Ela toca a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus vai dizer que saiu dele uma força, que também poderia ser traduzido como virtude. Saiu dele uma virtude, saiu dele um poder, saiu dele uma força que alcançou essa mulher e abriu para ela um novo tempo, estancou o seu sangue. Saiu dele a própria vida de Deus, a própria palavra de Deus que envolveu todo o ser daquela mulher e trouxe para ela cura, como diz o livro da sabedoria. A palavra de Deus cura tudo. A palavra de Deus que é o próprio Jesus curou essa mulher. Interessante que a tradição vai dizer e acredita que essa mulher é Verônica. A Bíblia não fala que é ela, claro, mas a tradição aproximou essa mulher de Verônica, aquela que enxugou o rosto de Jesus, ou seja, Jesus estancou o seu sangue e no caminho da cruz ela vai limpar o sangue do rosto de Jesus. Jesus estampou o seu rosto no coração dela e ela agora quer estampar, derramar a sua vida nas mãos de Jesus. Tudo porque experimentou o poder da palavra de Jesus, porque ela tocou nas franjas do Senhor e foi envolvida pela própria palavra de Deus. Nesse domingo, meu querido e minha querida, o Senhor também está permitindo que nós toquemos na franja do seu manto, que é a sua própria palavra, e que sejamos alcançados não pelo sangue azul de um peixe, mas que sejamos alcançados pelo sangue do Cordeiro, que estanca o nosso sangue, porque o sangue que saía dela era a própria vida, a vida que estava saindo dela. Gastou tudo com os médicos e ninguém pôde fazer nada por ela. Jesus de Nazaré, que ela um dia ouviu falar dele, estancou seu sangue, ou seja, devolveu para ela a vida que ela estava perdendo aos poucos, sem poder nada fazer. Então, a vida saía pelas suas mãos, em outras palavras, claro, é como a água que a gente tenta segurar e que escorre pelas nossas mãos, a vida dessa mulher estava escorrendo pelas suas próprias mãos, e Jesus devolveu a vida para ela. E nesse domingo, Ele também quer devolver a nossa vida. É hora de parar de gastar o nosso tempo e a nossa vida com tanta coisa como ela gastou com tantos médicos e abandonar a nossa vida nas mãos do Senhor, porque só Ele pode nos dar vida e vida em abundância. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.